No Saber Direito desta semana, o professor Marcelo José Grimoni faz um curso sobre direito urbanístico. Durante as 5 aulas, serão abordados o urbanismo no Brasil, o Estatuto da Cidade, planejamento urbano, formas estatais de intervenção e a matéria na Constituição Federal de 1988. Sejam bem-vindos a mais um programa do Saber Direito. Eu sou o professor Marcelo José Grimoni, advogado, doutor em Filosofia do Direito, professor universitário. O que nós vamos tratar durante essa semana? Vamos falar um pouquinho do direito urbanístico. Na aula de hoje, trataremos um pouco do histórico, um pouco dos princípios do direito urbanístico. Na aula 2, falaremos do direito urbanístico na nossa Constituição Federal, no direito à habitação. Na aula 3, trataremos do Estatuto da Cidade, essa lei tão importante para nós que habitamos as cidades. Na aula 4, trataremos um pouco do planejamento urbano, a questão da ordenação da paisagem urbana. E, finalmente, na aula 5, trataremos das formas estatais de intervenção nas cidades. Quais são as formas de intervenção do Estado no ambiente artificial, no ambiente urbano. Para começar, vamos à ideia de urbanismo. Se o direito urbanístico trata da urbanização, nós temos que entender o que é esse processo. A urbanização está relacionada ao crescimento das cidades. Nós assistimos, nos últimos 200 anos, um deslocamento da população rural para as cidades. Esse é um fenômeno nos países desenvolvidos, nos países em desenvolvimento. E o urbanismo, especificamente, trata desse assunto, estuda o planejamento das cidades, estuda a forma de organização desse espaço tão importante e também tão conturbado que são as cidades. A ação urbanizadora é um processo que é motivado pelos seres humanos que se deslocam, então, para esses espaços para lá viverem. O urbanismo, ele congrega outras disciplinas, a arquitetura, a engenharia e também o direito. As regras de urbanização estão definidas na legislação e, portanto, nós vamos decifrar essas regras, nós vamos entender essas regras. Podemos concluir que o urbanismo é um processo de cooperação entre as autoridades locais, o planejamento e também a população. Os núcleos urbanos cresceram sem levar em consideração o planejamento, sem levar em consideração a importância de você planejar essas cidades. Hoje, no Brasil, 85% da população habita cidades. Muitas sem infraestrutura, muitas sem um transporte adequado. Qual é a razão disso? Porque as cidades aqui no Brasil cresceram de forma desorganizada. Porque só a Constituição de 88 se importou com a questão da urbanização. No artigo 182, ela apresentou a nós o que nós denominamos ordem urbana. Então, a nossa Constituição, especificamente nesse artigo 182, determina que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme as diretrizes fixadas em lei, e essa lei
é o Estatuto da Cidade, que nós vamos estudar, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, a Constituição Federal, pela primeira vez na história, se importou com as cidades. Mas não se importou apenas com as cidades, se importou com aqueles que habitam essas cidades e pensou numa cidade que observa a função social e que estabelece o bem-estar para os seus habitantes. Então, a ideia da Constituição é criar no ambiente urbano um ambiente agradável para as pessoas, um ambiente de convivência, um ambiente onde o bem-estar impera. E o ser humano passa a ser o centro desse sistema jurídico. Se vocês analisarem, as cidades brasileiras, principalmente a partir da década de 50 e 60, pensaram e foram desenvolvidas para os automóveis, com a chegada das grandes indústrias aqui no Brasil. E o ser humano foi desprezado. A Constituição de 88, quando inaugura o que se denomina ordem urbana, ela aponta no seu texto constitucional, principalmente no artigo 182, que a função da cidade, o propósito da cidade são os seres humanos. E, portanto, nós assistimos hoje uma mudança de postura nos municípios, onde a atenção se dá para o pedestre, a atenção se dá para as áreas verdes, a atenção se dá para a convivência, a atenção se dá para o deslocamento e também para o bem-estar de todos os seus habitantes. As aglomerações urbanas, as cidades, se iniciaram há aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, na região do Tigre-Eufrates, na Mesopotâmia. Essas cidades levavam em conta, geralmente, aglomerações voltadas à guerra, aglomerações voltadas ao comércio. As cidades hoje ganharam um novo sentido. O professor José Afonso da Silva, referência no direito urbanístico, aponta que um país desenvolvido está relacionado hoje ao seu grau de urbanização. Quais fatores, levaram ao crescimento dessa população urbana, principalmente aí nos últimos 50 anos? Para vocês terem uma ideia, no Brasil, na década de 40, a população, na sua grande maioria, vivia no campo. Hoje, nós temos aproximadamente, no último censo de 2019, um índice de 85% da população vivendo nas cidades. O que atraiu essa população para as cidades? E aí, a nossa preocupação hoje com essa legislação, com o direito urbanístico, com os princípios do direito urbanístico. Essas pessoas foram atraídas, principalmente, por oportunidades de trabalho, pelo desenvolvimento dos serviços e atrás de empregos. Esse fenômeno aqui no Brasil gerou as denominadas metrópoles, onde várias cidades se conectaram e se transformaram em grandes regiões metropolitanas. Nós vamos encontrar isso na região da Grande São Paulo, nós vamos encontrar isso no Rio de Janeiro, Porto Alegre, a região de Recife, onde várias cidades passaram a formar o que nós denominamos uma região metropolitana. E aí nós vamos até estudar com vocês uma legislação preocupada também com as metrópoles. Vejam a importância das cidades nos últimos 40 anos e a importância agora do direito, que foca
nas cidades, que foca no direito que nós denominamos direito urbanístico, que nós estamos aqui a estudar. O direito urbanístico é um direito que tem princípios próprios, ele está muito relacionado ao direito administrativo, portanto, é um direito que faz parte do que nós denominamos direito público, é da vocação romana a divisão do direito em dois grandes ramos, como vocês sabem, né, o direito privado, centrado na autonomia da vontade, centrado no princípio da igualdade, ramo que nós podemos apresentar como exemplo o direito civil, né, relacionado às relações individuais, às relações contratuais principalmente, o direito empresarial, o direito das empresas. Esses dois grandes ramos do direito estão classificados como direito privado. E, do outro lado, nós temos na classificação romana o direito público. Eu poderia apontar o direito constitucional como principal ramo do direito público, o direito administrativo e o direito urbanístico. Qual é a característica do direito público, entre outros ramos do direito, né? Qual a característica do direito público? Ele é formado por normas cogentes, enquanto o direito privado ele é configurado por normas dispositivas, normas que podem ser alteradas pelas partes. O direito público predomina as normas cogentes, normas impositivas. Portanto, o direito urbanístico, fazendo parte do direito público, ele é configurado principalmente com normas cogentes, porque ele visa ordenar as cidades, ele visa estabelecer uma ordem nas cidades, visa regulamentar a propriedade, visa estabelecer, como a própria Constituição colocou, uma função social para as propriedades urbanas. A grande característica dessas matérias que estão elencadas no direito público está na formação de normas cogentes. Como no direito administrativo, os dois grandes princípios que regem a matéria do direito administrativo, eu poderia também colocar também para o direito urbanístico essas duas premissas. A supremacia do interesse público sobre o interesse individual e a indisponibilidade do interesse público. Então, o direito urbanístico também está centrado nessa natureza jurídica. O que isso significa? Que os interesses da coletividade, que os interesses sociais se impõem aos interesses individuais. O maior exemplo disso, que nós vamos assistir nas próximas aulas, é a desapropriação. A desapropriação, que é um grande instrumento do direito urbanístico, também do direito administrativo, é um exemplo da supremacia do interesse público sobre o interesse individual. Qual que é o interesse individual que está em xeque nessa supremacia do interesse da coletividade? É o direito de propriedade, que aqui no Brasil, o direito de propriedade ele está limitado pela sua função social. E o artigo 182 apontou que essa função social das cidades vai impor aos proprietários também uma função social dos seus imóveis. Isso significa que, se o proprietário não se comportar conforme a legislação, e aí se estabelece os princípios na Constituição que nós estaremos a estudar, se estabelece no Estatuto da Cidade, também é uma legislação que será estudada, e se estabelece na lei municipal, que é o plano diretor. Se esse proprietário não se comportar conforme o plano diretor, lei municipal, conforme o Estatuto da Cidade, lei federal, conforme os princípios estabelecidos na Constituição, ele poderá sofrer uma desapropriação. E, nesse caso, essa desapropriação será uma desapropriação sanção. Por quê? Porque ele não se comportou conforme as diretrizes estabelecidas no que chamamos de ordem urbanística. Ele não se comportou
conforme a função social dessa propriedade. Isso é muito importante. Então, a Constituição, ela inaugura o que chamamos de ordem urbanística. A Constituição inaugura a ideia de que as cidades, elas estão direcionadas ao ser humano. As cidades, elas devem se comportar conforme a sua função social. Essa ideia é importante e os proprietários precisam estar atentos à legislação para se comprometerem com essa legislação, para se aliarem a essa legislação e, assim, não sofrerem nenhum tipo de sanção administrativa. Portanto, o direito urbanístico, ramo do direito público, muito próximo ao direito administrativo, ele ganha relevância. Ganha relevância porque nós habitamos as cidades. Ganha relevância porque nós estamos nessas cidades e, portanto, precisamos observar essa ordem urbanística, que é conformatada com os princípios constitucionais, com o Estatuto da Cidade e cada cidade com o seu plano diretor, que vai demandar a participação de todos, né? Quando se fala na ordem urbanística, é uma ordem urbanística também centrada na gestão democrática das cidades. As cidades precisam estar conectadas com seus habitantes. Então, é importante que esses planos diretores de todos os municípios do nosso país, eles sejam produzidos com a participação popular. É essencial essa participação popular para definir o que a Constituição aponta, que é o bem-estar. Só teremos realmente convivência com nessa cidade do bem-estar se nós participamos, se nós produzimos, junto com o Poder Legislativo local, com as suas câmaras de vereadores, esse plano diretor. Então, a ordem urbanística, o direito urbanístico, tem uma ligação também com o direito constitucional, pois ele trabalha com essa ideia do que chamamos de democracia participativa, onde os habitantes das cidades contribuem para a elaboração do plano diretor. Isso é muito importante. E tem uma ligação, direito urbanístico, com o direito tributário. Os impostos municipais, principalmente o IPTU, ficam condicionados ao uso social dessas propriedades. Proprietários que têm um maior poder aquisitivo poderão ter uma tributação maior. Proprietários que têm um menor poder aquisitivo poderão ter, inclusive, isenções. E o IPTU, ele poderá ter uma finalidade sancionatória também, como nós vamos estudar, que é o denominado IPTU progressivo no tempo. A progressividade no tempo se realiza quando esse proprietário também não se comporta conforme a função social da propriedade. Então, veja como o direito urbanístico ele é importante. Ele tem como fontes a Constituição, tem uma forte ligação com o direito administrativo, tem também ligação com o direito tributário. Mas ele é autônomo, porque tem princípios próprios, tem uma dinâmica própria, tem uma aplicação própria. E, portanto, essa matéria merece ser estudada, merece ser analisada dessa forma. A ordem urbanística. É isso que nós estamos a dissecar nas nossas aulas. Então, o urbanismo, ele vem ganhando destaque não só aqui no Brasil, mas no cenário internacional. Não se esqueçam que o Brasil faz parte do que chamamos e denominamos Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. E o direito à habitação também é um direito fundamental, é um direito humano. Nós temos a programação de várias agendas da ONU
e vários compromissos internacionais para a realização, para a concretização do que chamamos hoje cidades sustentáveis. Desde a conferência de 2016, denominada Habitat 3, que a ideia da moradia e desenvolvimento sustentável passou a ser também um debate internacional. Então, é um direito que também tem uma conexão com o direito público internacional. Por quê? Porque a nossa legislação ela tem um compromisso com o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. A nossa legislação, o nosso país, tem um compromisso com a Organização das Nações Unidas. E nesse compromisso, nós precisamos concretizar os tratados internacionais, nós precisamos concretizar as agendas internacionais e uma das grandes agendas é a Agenda 2030, denominada Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS. E o objetivo número 11 dessa agenda internacional, que o Brasil tem um compromisso, que o Brasil tem uma responsabilidade, eu escrevo em um dos meus artigos que o sistema internacional ele cria responsabilidades para os países. E nós temos uma responsabilidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós temos uma responsabilidade com a ODS, com a Agenda 2030. Não basta aderir a esses tratados, não basta aderir simplesmente à ONU, sim se responsabilizar com esses tratados. E um dos grandes objetivos é o objetivo número 11. O que diz o objetivo número 11? Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O que isso significa? As cidades precisam ser um ambiente de inclusão social. Esse é o nosso compromisso com a ONU, esse é o nosso compromisso com o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. O que significa uma cidade inclusiva? Uma cidade onde o acesso aos serviços, o acesso ao saneamento básico, o acesso ao sistema educacional, ao sistema de transporte, que é um dos principais problemas das cidades brasileiras, o acondicionamento do lixo, né? Tornará a cidade mais segura, tornará a cidade mais inclusiva. A ideia da inclusão, que está relacionada com a regularização da ocupação do solo, com a regularização dessas ocupações clandestinas, estão relacionadas com o objetivo número 11 da ODS, que é a Agenda 2030. Então, o nosso compromisso como nação, e isso está inserido na nossa Constituição de forma implícita, está hoje inserido em várias legislações que foram aprovadas, é garantir acesso a uma cidade segura, acesso a serviços, acesso à habitação como um direito fundamental expresso na nossa Constituição, lá no artigo 6º, mas um direito fundamental expresso em vários documentos, um direito fundamental expresso na Agenda 2030, como um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Portanto, o direito urbanístico, ele não é apenas um direito de organização das cidades, não é apenas um direito relacionado à ordem urbanística constitucional, mas também é um direito compromissado com os programas internacionais, voltados à ideia de cidades sustentáveis, voltados à ideia da inclusão, voltado com a ideia do direito à habitação, do direito ao transporte e, principalmente, lá no artigo 3º da nossa Constituição, uma cidade preocupada com a dignidade da pessoa humana. Então, nós temos esse compromisso de, nesse processo de urbanização, a partir principalmente da Constituição de 88, nós precisamos pensar em cidades sustentáveis. Nós precisamos pensar em cidades
com uma gestão democrática em cidades onde as pessoas se sintam seguras. E aí a ideia não é apenas a segurança, mas também a ideia que vai além da segurança patrimonial, né? A segurança alimentar, a segurança habitacional, a segurança no transporte. Esse é o compromisso do Brasil nas ODSs, esse é o compromisso número 11 da sustentabilidade também em relação às cidades. E, como sou historiador, as cidades precisam também ter uma preocupação, e nós temos uma legislação a respeito disso, com o nosso patrimônio histórico, patrimônio cultural. As cidades cresceram de forma desordenada aqui no Brasil e os centros das metrópoles mais antigas do nosso país foram esquecidos. O patrimônio histórico foi esquecido. Então, quando se fala em cidades sustentáveis, as cidades sustentáveis são inclusivas, têm uma preocupação com a habitação, mas também deverão ter uma preocupação com o patrimônio cultural, com o patrimônio histórico, pois um país sem história é um país sem alma. As cidades têm a sua história que precisa ser preservada. Centros de cultura precisam ser preservados e ampliados. A sustentabilidade significa não só aspectos econômicos, mas também aspectos culturais. Uma cidade sustentável é aquela que tem um olhar para a cultura, tem um olhar para o seu patrimônio histórico, tem um olhar para o conhecimento. Essa preocupação também com o conhecimento, com a nossa história. E um compromisso com as mudanças climáticas. As cidades brasileiras, boa parte delas, né, as grandes cidades, ficam em zonas de acidentes ambientais, sofrem com enchentes, sofrem com problemas ligados também à má urbanização. Então, nós temos aí como um foco olhar para essas mudanças climáticas, e o direito urbanístico também tem essa preocupação de, ao ordenar essas cidades, não só regularizar o solo, regularizar as propriedades, regularizar as posses irregulares, mas também uma preocupação com o meio ambiente. Nós organizamos as cidades, mas de forma sustentável, que isso envolve a inclusão, envolve cultura e envolve também meio ambiente. As cidades precisam ser olhadas como uma organização que preserva também o meio ambiente. Preocupação com o esgoto, a preocupação com a água potável, a preocupação com o lixo, a preocupação com o ar, a preocupação com a vida, também faz parte dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, também faz parte do direito urbanístico, né? O direito ambiental também é fonte do nosso direito. Na verdade, nós concretizamos o direito ambiental, pois a nossa legislação, quando se fala em função social, eu poderia afirmar que a função não é apenas social, é uma função social, ambiental, inclusiva. Então, nós pensamos nas questões sociais, levamos em consideração as questões ambientais e levamos em consideração questões econômicas também, por que não? As cidades precisam produzir riquezas, as cidades precisam ser sustentáveis também no aspecto econômico. Uma legislação que está relacionada a um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, uma legislação recente de 2010, é a Lei 13.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Um dos grandes problemas das grandes cidades aqui no Brasil são relacionados aos lixões. A última estatística que eu levantei, nós temos aí no Brasil 1.100 lixões. O que são esses lixões? Aqueles locais onde o lixo é levado sem o devido tratamento, sem a devida relação aí com o ambiente. E aí,
com essa preocupação com os lixões, nós temos hoje o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, o denominado CENIR. Então, a Administração Pública Federal, responsável pela organização desses dados, recebe dos municípios e dos estados as informações acerca dos lixões, acerca dos projetos de retirada desses lixões. Então, nós temos hoje canais de apuração desses lixões. É um sistema que envolve as empresas, envolve os domicílios, envolve as prefeituras, o Estado e a Administração Pública Federal. O que nós precisamos é colher informações acerca desses aterros. É muito comum aterros abandonados, inclusive com materiais radioativos pelo Brasil afora. Então, nós temos que levantar esses dados, apurar esses dados, entender esses dados e monitorar o lixo, né? Essa é uma das grandes preocupações do direito urbanístico também. Na história, né, voltando um pouco à história para a gente pensar essa ideia da construção do direito urbanístico, né, eu sempre falo para os meus alunos que queremos entender o direito, qualquer área do direito, nós precisamos pensar na história do Instituto, e aqui estou conversando a respeito da urbanização, precisamos entender a natureza jurídica, né? Então, a natureza jurídica do direito urbanístico, é o direito público, e entender os princípios. Essa primeira aula é principalmente para entender o Instituto a partir da história dos princípios e da sua natureza jurídica. Então, nós tivemos aí, nos estágios de urbanização, na história da humanidade, o primeiro estágio que está ligado à busca de alimentação, isso lá na nossa pré-história, e no segundo estágio, com o aparecimento das cidades, né, onde esse aparecimento está relacionado ao surgimento da metalurgia, do arado, da roda, da própria agricultura, e o terceiro estágio, né, que está relacionado à história, né, do urbanismo, é o terceiro estágio relacionado à industrialização. Hoje se fala num estágio, né, num quarto estágio, onde a urbanização não se opõe completamente ao campo, né? Hoje nós estamos resgatando, né, a ideia de vilas sustentáveis, aliando as cidades e o campo, e a própria cidade também praticando algumas atividades agrícolas. E aqui no Brasil, né, como se deu o urbanismo aqui no Brasil, a história da legislação. Durante o Brasil colônia, durante toda a nossa história colonial, nós não tivemos uma legislação ambiental, uma legislação voltada às cidades. As cidades, elas não tinham uma preocupação da nossa metrópole, não tinham uma preocupação de Portugal. A primeira cidade capital, Salvador, essa sim seguiu um processo de urbanização. A cidade de Salvador é muito parecida com a cidade de Lisboa, inclusive as pedras que faziam o calçamento original da cidade de Salvador vieram de Lisboa, cidade alta, cidade baixa, como em Lisboa, que tem a parte da cidade baixa e a cidade alta, e foi essa a única preocupação, a principal preocupação dos portugueses. As outras cidades, que não eram tão importantes, seguiam a legislação eclesiástica. Por isso que as cidades antigas aqui no Brasil, elas têm como centro, como a praça, as igrejas, né? Porque seguiam, né? Se você pesquisar a história, seguiam a legislação da igreja e a legislação eclesiástica. E a legislação eclesiástica segue aí o caminho da procissão. E o fim da procissão está no centro do município, e o centro do município é a famosa praça. A preocupação com as cidades, com a legislação, só com o Brasil independente, e a preocupação constitucional, né, do direito urbanístico, somente com a atual Constituição, que criou essa ordem urbanística que determinou que os princípios elencados na Constituição, principalmente lá no artigo 182 e outros princípios, fossem aplicados numa legislação, e a legislação é a legislação federal, que é o Estatuto da Cidade, que trouxe, então, normas gerais de urbanismo, normas gerais para todas as cidades brasileiras. E essa ordem urbanística se completa, portanto, como eu já disse, né,
com o plano diretor. Cada município irá desenvolver e esse plano diretor vai depender muito da participação de todos nós. Mas quais são os princípios do direito urbanístico? Os princípios estão expostos no Estatuto das Cidades. Quais são as principais diretrizes que estão lá definidas no Estatuto das Cidades? Primeiro, repetindo as cartas internacionais e repetindo a Declaração de Estocolmo de 1972, o Estatuto da Cidade trabalha com a ideia de cidades sustentáveis como também objetivo da legislação federal. O Estatuto da Cidade trabalha com a gestão democrática, trabalha com a ideia de planejamento e desenvolvimento das cidades e, principalmente, um dos grandes problemas hoje no Brasil, a questão da ordenação e controle do uso do solo. Aí nós vamos estudar nas próximas aulas quais são esses instrumentos de controle e ordenação do uso do solo. Trabalha com a ideia de dar privilégios para investimentos geradores de bem-estar social. Então, programas voltados à habitação social, por exemplo, programas voltados à infraestrutura, são privilegiados, ou seja, recebem isenção, recebem fomento do Estado. E, como eu disse a vocês, a nossa legislação urbanística está concatenada, está coligada, conectada também com a legislação ambiental, também um dos princípios do Estatuto da Cidade, a questão da proteção do meio ambiente natural, e não só do meio ambiente natural, mas também do meio ambiente cultural, né? E o estímulo a audiências públicas que deverão, pela mens legis, quer dizer, pelo objetivo da lei, serem realizadas em horários em que as pessoas possam participar. Então, é um requisito, um pré-requisito da instalação de empreendimentos impactantes, a realização dessas audiências com a participação, principalmente daqueles que estão envolvidos. Portanto, nós poderíamos aí fazer uma distinção entre o direito urbanístico e o urbanismo, para deixar bem claro que o direito urbanístico é um ramo do direito público que nós estamos a estudar, portanto, está sob a égide do regime jurídico de direito público, destinado ao estudo e reformulação dos princípios e normas que devem reger o que nós denominamos espaços habitáveis, no seu conjunto, cidade e campo. Então, esse é um conceito de direito urbanístico que nós poderíamos aqui apresentar para vocês, como esse ramo do direito público com princípios próprios, com regime jurídico próprio. E o urbanismo como um conjunto de medidas estatais destinadas a organizar os espaços habitáveis. E a preocupação com o urbanismo é propiciar melhores condições de vida ao homem na sua comunidade. Portanto, eu poderia afirmar que o direito urbanístico ele se utiliza dos estudos do urbanismo, se preocupa com o processo de urbanização e, através da legislação, tenta apontar uma solução para as cidades, tenta apontar uma solução para aqueles que habitam as cidades, transformando as cidades, eu poderia afirmar, num ambiente juridicamente agradável, Assim eu poderia afirmar, transformando as cidades e principalmente os seus moradores em um local de atração, não de oportunidades apenas, um lugar de atração pelo seu bem-estar. Então, essa é a distinção. E sendo parte do direito público, o direito urbanístico, ele compreende
um conjunto de normas gerais, de competência principalmente da União, conforme a Constituição Federal, artigo 24, inciso 1º. E essas normas gerais, hoje, estão consubstanciadas no Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001. Normas suplementares estaduais, conforme o artigo 24, inciso 1, parágrafo 2º da Constituição, já que a competência legislativa de direito urbanístico é uma legislação, é uma competência concorrente, né, artigo 24, ou seja, a União trata de normas gerais e os estados de normas suplementares. Essa é a regra da competência concorrente, que está na nossa Constituição. E, somando as normas gerais federais, as normas suplementares de cada estado membro da nossa federação, nós temos as normas municipais que serão suplementares às normas federais e estaduais, conforme o artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal. E, com isso, concluímos que o direito urbanístico é um ramo autônomo do direito. Por que ele é um ramo autônomo do direito? Porque ele possui princípios próprios, né? Ele não está... ele tem uma ligação com o direito administrativo, mas tem princípios próprios, né? E esses princípios próprios criaram no direito urbanístico a ideia de que ele é um ramo específico do direito e, portanto, merece ser estudado de forma distinta do direito administrativo. E ele, pela nossa Constituição, ele está inserido no que nós denominamos ordem urbanística. O que seria essa ordem urbanística? Ele estabelece padrões próprios, regras próprias para os atos e regras relacionadas ao urbanismo. Ele tem regras próprias em relação à ocupação do solo. Ele tem regras próprias em relação ao planejamento das cidades. Ele é uma ordem porque ele se abastece do direito constitucional, do direito administrativo, do direito tributário, do direito ambiental, do direito internacional público. E se alimentando de todas essas disciplinas do direito, ele se alimenta e se transforma no que nós denominamos direito urbanístico. Ele se transforma no que nós denominamos ordem urbanístico. E sendo um ramo autônomo do direito, ele possui um regime jurídico próprio. É um ramo do direito público, ele se utiliza daquelas premissas já apontadas para vocês, supremacia do interesse público sobre o interesse individual, eu diria a supremacia do interesse social sobre o interesse individual e sobre a premissa da indisponibilidade do interesse público. Ele se alimenta dessas duas premissas que formam o regime jurídico administrativo, mas ele se soma também aos princípios da ideia da inclusão das cidades, da ideia do planejamento e a ideia da ordenação do solo. Então, ele tem um regime jurídico próprio, ele está principalmente preocupado com a ordenação do território, está preocupado com os espaços habitáveis. E quais são os princípios? Eu falei e falo sempre para os meus alunos, né, que se estuda o direito a partir da história. Nós vimos no processo histórico, né, de ocupação das cidades, nós estudamos a natureza jurídica, né, do Instituto do Direito Urbanístico e faltam os princípios específicos informadores do direito urbanístico. Então, quando vocês forem estudar, aqueles que estão estudando direito, né, eu sempre falo para os meus alunos, né, direito não se decora norma, porque se você decorar e a lei foi revogada, né, tudo que você estudou se perdeu. O direito você estuda dessa forma, né, entende o processo histórico, percebe quais são os princípios informadores, qual é a natureza jurídica, né. Imagine, eu estudei o Código de 16, né? Então, depois do novo Código, né,
eu deveria estudar tudo. Mas cada instituto eu estudei dessa forma e, portanto, apenas a atualização me basta. Quais são os princípios informadores? Primeiro princípio, o princípio da função social da cidade. Esse princípio foi já dissecado. Cidades, as atividades urbanísticas, elas precisam estar conectadas a essa função social. E essa função social, eu cito o professor Ricardo Salemi, essa função social deve ser desenvolvida principalmente através do plano diretor de cada município. O princípio da função social da propriedade, então, é uma instrumentalização e ordenação adequada das cidades. Ainda temos outros, o princípio da política urbana, que está relacionada ao pleno desenvolvimento das cidades. E esse princípio, ele se completa com a ideia da garantia do direito a cidades sustentáveis, quer dizer, não é apenas uma obrigação do Estado, é um direito nosso, é um direito fundamental. Eu diria e afirmo que a garantia das cidades sustentáveis é um direito fundamental nosso. Ou seja, nós podemos e devemos exigir, né, dos poderes locais, principalmente, que as cidades tenham uma preocupação com a moradia, saneamento, infraestrutura. E tem uma preocupação, aqui eu posso fazer aqui uma interpretação com o artigo 225 da Constituição, que as cidades têm uma preocupação com as presentes e futuras gerações. Então, por isso que a gente precisa pensar no planejamento. Como serão as cidades brasileiras do futuro? Também é um princípio do direito urbanístico, está lá no Estatuto da Cidade. Além do mais, nós temos a ideia que eu já mencionei, o princípio da gestão democrática das cidades, pois sem a participação daqueles que habitam as cidades, a legislação ela não é acolhida, porque no Brasil as leis muitas vezes não são observadas. A lei precisa ser observada, mas porque as pessoas não participam do processo de discussão, da formação da legislação. Então, por isso, para que a cidade realmente ela seja sustentável, a legislação precisa ser debatida para ser acolhida. E um outro princípio é a cooperação, né? Nós vivemos numa federação, muitas vezes nós assistimos conflitos entre administração pública federal, estadual e municipal, mas no direito urbanístico, sem a cooperação de todos os entes envolvidos, sem a cooperação da iniciativa privada também, como protagonista do direito urbanístico, nós não teremos uma transformação. E, finalmente, o planejamento. Sem planejamento, não há direito urbanístico. E esse planejamento está relacionado à ordenação e controle do uso do solo. Vamos agora, passada a nossa primeira aula, vamos ao nosso quiz. Vamos ver se vocês prestaram atenção nos principais pontos da nossa primeira aula. Vamos ao nosso quiz. A primeira pergunta: o direito urbanístico é um ramo? Letra A, pertence ao direito civil? Letra B, autônomo do direito, uma vez que possui princípios próprios? Letra C, pertence ao direito administrativo? Letra D, autônomo do direito, mas que não possui princípios próprios? Vocês já sabem a resposta? Resposta, letra B, direito urbanístico é um ramo autônomo no direito, uma vez que possui princípios próprios, como nós vimos na nossa aula. Vamos à segunda pergunta. Acerca da evolução do urbanismo, quando se fala sobre o aparecimento da cidade e, correspondentemente, ao momento em que a civilização já dispunha da metalurgia, do arado e da roda, segundo o conteúdo, se diz respeito a qual estágio de evolução? Letra A, primeiro estágio. Letra B, segundo estágio. Letra C, terceiro estágio. Letra D, um quarto estágio. Vocês já sabem a resposta? Letra B, segundo estágio. Como nós vimos nas nossas aulas, o primeiro estágio, nós temos apenas aglomerações urbanas, né?
E, no segundo estágio, nós já temos o desenvolvimento da agricultura, da metalurgia e as pessoas indo para as cidades para a prática dessas artes. Vamos à terceira pergunta. As normas gerais de direito urbanístico no Brasil são de competência, letra A, dos estados, letra B, dos municípios, letra C, do Distrito Federal, letra D, da União. Você já sabe essa resposta? A resposta é a letra D. As normas gerais de direito urbanístico do Brasil são de competência, como nós vimos, da União. E essa competência foi configurada no Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é uma lei federal em que a administração pública federal teceu as normas gerais do direito urbanístico. Na verdade, é a principal legislação da nossa disciplina e que nós estaremos estudando. Na próxima aula, nós assistiremos à matéria urbanística na Constituição de 1988, a política urbana na Constituição Federal, fantástico entender isso, a ideia de meio ambiente artificial, que é o meio ambiente que envolve as cidades, o direito à habitação, o direito urbanístico relacionado ao direito social, eu diria e concluiria na próxima aula os direitos humanos e o direito urbanístico. E o último tópico, o direito urbanístico e a sustentabilidade. Não percam a próxima aula, aguardo vocês, anotem, estudem, porque nós estamos nas cidades, vivemos nas cidades e o direito urbanístico é a nossa fonte de planejamento e de vida. Até mais, aguardo vocês. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.